Usuários reclamam do atendimento dos Correios. Pacientes esperam há 1 ano pela realização do transplante de medula óssea no Rio Grande do Norte. E no estúdio nós vamos ter uma entrevista com Josivan Cardoso, ele que é diretor-presidente do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, vai nos falar sobre a situação hídrica do estado. Esses são os destaques dessa segunda-feira, dia 25 de setembro. O Feliz News está no ar. Boa noite. Os servidores dos Correios estão em greve. Com isso, o atendimento e as entregas ficam ainda mais deficientes. Em razão do movimento grevista, apenas 30% do quadro de funcionários está efetivamente trabalhando. As 174 agências dos Correios do Rio Grande do Norte vão ficar sem o serviço de banco postal. Nenhum tipo de movimentação com dinheiro será feita. A determinação é do governo federal e deve ser cumprida até o dia 11 de outubro. Para isso, todos os seguranças das agências estão sendo retirados. E esse é apenas um dos motivos que levou a categoria a entrar em greve desde a última quarta-feira, dia 20. Privatizar uma empresa histórica de 354 anos, que é os Correios, né? Considerada uma das empresas de maior credibilidade. Esse é um dos motivos maiores dessa paralisação. O segundo motivo é garantirmos os nossos direitos agora, já que estamos no período da nossa database. As agências estão funcionando com apenas 30% do efetivo, o que prejudica ainda mais o serviço que, segundo este artista plástico, já é bem deficitário. Marcos Bebe é famoso em todo o mundo pelos bonecos marcantes de celebridades, como a Madonna nesta coleção inteira, a Beyoncé, o Elvis e tantos outros. Eu compro muito material de lojas específicas pela internet e eu dependo do correio para entrega, né? Normalmente eles dão 12 dias úteis e não bate esses 12 dias úteis e a gente acompanha pelo rastreamento. O rastreamento também não está atualizado nunca. Quando aparece alguma atualização já é no dia de entrega. E depois quando entra em greve, aí o negócio complica mais. Edilson explica que a má qualidade do serviço também está ligada à diminuição no quadro de funcionários. O atendimento das agências está precário, até porque, Rita, recentemente nós tínhamos aqui no nosso quadro do Rio Grande do Norte, para você ter uma ideia, 1.700 funcionários. 400 funcionários saíram agora recente no PDV. Um plano de demissão voluntária que a empresa está implantando e ela não repõe esses funcionários. Então, uma das lutas da gente também é que haja concurso público para repor as perdas desses funcionários que saíram dos Correios. Pois é. E policiais da Força Nacional foram recebidos a tiros na noite deste domingo quando passavam pela Avenida Felizardo Moura, próximo da comunidade do Mosquito, uma das mais movimentadas no bairro das Quintas, na zona oeste de Natal. Houve pânico e muitos motoristas assustados fugiram pela contramão quando se depararam com a situação. Segundo a polícia, 5 bandidos estavam na linha férrea que passa pela comunidade e atiraram contra a viatura. Os policiais da Força Nacional revidaram e pediram apoio de outras guarnições. Apesar do susto, ninguém foi preso. Uma queda de energia e a instalação de grampos em 2 acessos ao presídio conhecido como Pereirão, em Caicó, são motivos que levam agentes penitenciários e polícia militar a acreditar na existência de um plano articulado para a fuga de vários presos na unidade. A nossa repórter Rita Oliveira tem mais informações. É isso mesmo, João. Teve sim a tentativa de fuga lá na penitenciária estadual de Caicó, no Pereirão, mas ela foi frustrada. Segundo os agentes de segurança, os agentes penitenciários e a polícia militar, a ação aconteceu por volta das 3h30 da manhã, quando teve a queda de energia. Agentes penitenciários e policiais militares que faziam a guarda externa do presídio viram, no momento que caiu a queda de energia, um preso correndo em direção ao muro com uma teresa, que são aquelas cordas feitas com lençóis, né?
Depois dessa ação, algumas autoridades policiais, bem como os agentes de segurança, policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar foram acionados e se deslocaram até o presídio, mas no caminho eles tiveram os pneus, furados por grampos. Segundo o diretor da unidade prisional lá do Pereirão, isso sim era um plano de fuga articulado, mas depois da ação houve sim a recontagem de presos e nenhum deles, segundo informações da administração do presídio da Polícia Militar, nenhum deles conseguiu escapar. Os policiais também vão apurar junto à COSERN se a queda de energia foi mesmo um crime. João, volto com você. Obrigado, Rita. Vamos continuar acompanhando por aqui no Feliz News. E morreu na madrugada desta segunda-feira a criança de 8 anos que foi vítima de uma bala perdida durante um atentado ocorrido no domingo no bairro Bom Pastor, zona oeste de Natal. Pedro Darlan, de 8 anos, brincava na Rua da Paz quando um carro passou perseguindo uma motocicleta. Além dele, Jusilene Cunha, de 27 anos, também foi baleada e não resistiu. Policiais realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso. E veja a seguir, pacientes esperam há 1 ano a realização do transplante de medula óssea no Rio Grande do Norte. Depois do intervalo, a gente volta já. Uma mulher foi morta a tiros neste domingo em Umarizal, cidade da região oeste potiguar. O marido dela também foi baleado. Segundo a Polícia Militar, Damiana Soares de Lima, de 40 anos, é irmã do vocalista da banda Saia Rodada. Damiana foi atingida por 4 tiros que atingiram na cabeça e abdômen. Seu esposo foi atingido por 2 tiros na perna. O marido da vítima está em situação estável e fora de risco. Os suspeitos não foram localizados e ainda não há informações sobre a motivação do crime. E com o objetivo de esclarecer e orientar sobre prevenção ao suicídio, o Hospital Psiquiátrico Professor Severino Lopes promove um ciclo de palestras gratuitas, totalmente aberto à população. E a nossa repórter Rita Oliveira tem mais detalhes. É isso mesmo, João. E dentro aí da programação do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, tem toda uma programação especial aqui, como você já falou. E nós vamos conversar agora com a enfermeira Maria Vanessa, da antiga Casa de Saúde aqui de Natal, né, Vanessa? Seja muito bem-vinda. Então, fala um pouquinho pra gente como é que está sendo essa programação que segue até o dia 30. Boa tarde a todos. O Hospital Severino Lopes, antiga Casa de Saúde Natal, está promovendo atividades durante todo esse mês de setembro, em alusão ao Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, que vai até o dia 30. Dia 30 agora, sábado, nós teremos atividades durante o período da manhã. Teremos uma palestra com o doutor Jair Farias, psiquiatra, onde toda a população pode participar. Inclusive, nós estamos aqui para convidar todos para prestigiarem esse tema, para ficarem a par, discutir melhor sobre esse assunto que muitas vezes é negligenciado pela maioria da população. Ainda temos muitos tabus referentes a esse assunto. Muito importante, a gente nota que vemos muito sofrimento mental, muitas pessoas nos procuram em busca de apoio, de ajuda, e nós estamos à disposição para atender a comunidade, a população que esteja precisando. Vanessa, além dessa programação do sábado, durante esta semana, vai ter ainda alguma coisa? Sim. Nós temos profissionais, psicólogos, assistente social, nós da enfermagem, enfermeiros, técnicos, todos dando apoio durante todo o dia, através de consultas individuais, através de orientações com relação a outros, não só lá no hospital, mas outros serviços que essas pessoas podem estar buscando recursos dentro de Natal, dentro do nosso município. Então, caso alguém queira buscar mais informações, nós estamos lá disponíveis, podem marcar consultas conosco lá, tanto com os psicólogos, como com os psiquiatras, além dos terapeutas ocupacionais que também estão disponíveis para dar essa assistência, esse apoio. E, Vanessa, lembrando que é sempre tão importante procurar orientação profissional com relação às doenças da mente, Como você bem falou, existem muitos mitos e preconceitos em torno disso. Às vezes um probleminha emocional tão pequeno, se não cuidado a tempo, pode se transformar numa coisa bem mais grave, não é isso?
Isso mesmo, pode se tornar, infelizmente, uma pessoa pode vir a cometer um suicídio devido a essa não procura. Nós devemos ficarmos atentos aos nossos parentes, aos nossos amigos, às pessoas do nosso convívio, do nosso dia a dia, para observarmos se não tem mudança no seu comportamento, se a pessoa não está um pouco mais recatada, se não vem demonstrando alterações, né, no seu dia a dia. Justamente para a gente estar podendo identificar, prevenir, né, a tempo, né, tá levando essa pessoa para uma orientação, buscando um apoio de profissionais, né, capacitados para dar esse suporte. E o horário de atendimento lá no Hospital Severino Lopes acontece de que horas até que horas? Bem, para esse Setembro Amarelo, para essa campanha, nós estamos durante todo o período da manhã e da tarde. De 8 da manhã às 17 horas, vocês podem nos procurar. Mas funcionamos 24 horas, é um hospital de referência em psiquiatria. Então, qualquer tipo de necessidade voltada para essa área psiquiátrica, mental, pode nos procurar. Transtorno de ansiedade, depressão. Às vezes você tem uma crise, você está no pico e de repente você está lá embaixo e as pessoas costumam descartar. Não, porque ontem eu estava bem, hoje eu estou mal, mas amanhã eu vou estar bem de novo. Quando é que o sinal de alerta deve ficar mais ligado nessas situações? Como você bem falou, uma pessoa que tem ideia suicida ou que muda de comportamento de uma forma muito repentina, temos que estar observando. Por quê? Não é o fato dela estar bem ontem não representa que hoje ela esteja, possa evoluir para ficar mal e vice-versa. O fato dela estar mal ontem, hoje aparentar estar muito bem, não descarta essa possibilidade de, individualmente, de emocionalmente, ela estar fragilizada. Então, a gente tem que ficar alerta justamente nisso, nessa alteração comportamental. Porque o que a gente percebe? Nós somos seres humanos e nós temos mudanças de comportamento, isso é aceitável, isso é normal. Só que mudanças assim que fazem a gente se expor, né, de uma forma assim que possa ser prejudicial ou que expõe outros, coisas, como é que eu posso falar? Que percebe-se que não está tendo uma crítica, que essa pessoa está perdendo sua crítica, de certa forma, ou enfim, não está medindo as consequências, as razões. Então, isso tem que ser observado, tem que ser avaliado. Muito obrigada, Vanessa. A gente tem assunto aí para estender essa conversa até bem mais tempo. Então, a gente fica alerta para quem está em casa, para quem está precisando, para o amigo, né, o parente que notou que a pessoa está com um comportamento um pouquinho diferente, está oscilando. Vai lá no Hospital Severino Lopes, faz o seu acompanhamento, faz a sua consulta, a sua conversa, que às vezes só uma conversa também já ajuda bastante. João, volto com você. Obrigado, Rita. É um tema que às vezes é tão deixado de lado na mídia e é, na verdade, a segunda maior causa de óbito de jovens no mundo inteiro. Obrigado, Rita. E olha só, a doação de órgãos é uma das maneiras mais humanas de se doar vida. Porém, aqui no Rio Grande do Norte, a espera pelo transplante é bastante grande. Há um ano, famílias aguardam pela doação de medula óssea, mesmo já tendo encontrado doador compatível. Acompanhe. Doar medula é doar vida e também amor. Portadores de leucemia e de outras doenças que afetam a produção sanguínea têm no transplante de medula óssea muitas vezes a única saída. Além da dificuldade de encontrar um doador compatível, os pacientes do Rio Grande do Norte estão com os transplantes suspensos no estado desde outubro de 2016. Nós tivemos uma abertura do Setembro Verde e foi anunciado que em breve, coisas assim de 15 dias, vão reabrir os transplantes. Só que vão reabrir transplantes para adulto e não para criança. Então isso nos angustia ainda mais, porque nós temos várias crianças e não tem vaga para elas. O Raí tem 9 anos. Aos 5, descobriu a leucemia. O mais difícil ele já conseguiu, um doador compatível, a irmã de 1 ano. A compatibilidade entre irmãos de mesmo pai e mesma mãe é possível em apenas 25% dos casos. E hoje, Raí não encontra uma vaga em hospitais de Curitiba, São Paulo e Recife, por exemplo, que é para onde estão indo os pacientes do Rio Grande do Norte para realizar o transplante. A gente está esperando a vaga e até agora a gente não tem a resposta. Parece que eu vivo num pesadelo, que todo dia eu procuro saber da resposta da vaga e até agora não tem um retorno. A gente mora em Parnamirim, mas a gente vai e volta, acho que 2, 3 vezes na semana. E quando não é mais, porque quando ele está internado eu venho um dia e outro não. Aí tem a irmã também que vem para visitar e fica sempre
A gente não reclama muito, porque se reclamar parece que piora, né? Mas a gente vem lutando com dificuldade. Mas a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Cada dia para o Raí é uma batalha vencida. E ele diz que quando ficar bom, tem muita coisa para fazer. Jogar bola, fazer karatê e brincar com meus amigos. A Atmo é uma associação sem fins lucrativos que dá apoio a pacientes que precisam do transplante de medula óssea aqui no estado e também luta para conseguir os doadores. Hoje são 286 pacientes cadastrados, sem precisando do transplante, sendo que apenas 32 não tem ninguém compatível. Para ser um doador de medula óssea é muito simples, basta ter entre 18 e 55 anos de idade e estar bem de saúde. Com o RG e o CPF em mãos, você procura a unidade do Hemonorte, que fica na Avenida Alexandrino de Alencar, ou do Hemovida, que fica na Avenida Nilo Peçanha, em Petrópolis. Será feita uma coleta de apenas 5 ml de sangue, que pode aí fazer a diferença na vida de alguém. Não faz operação com corte, vai para o centro cirúrgico, toma anestesia e faz punções com agulha para retirar do osso da bacia. Muita gente pensa que é na medula espinhal, que vai ficar aleijado, mas não existe isso, é tudo mito. E é um incômodo só para quem doa e para quem recebe, é a diferença entre a vida e a morte. O enxoval do Raí está aqui prontinho e tudo foi doado, só esperando que o dia tão sonhado aconteça. E nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde do Estado para saber quando o problema será resolvido. Eles afirmaram que mandariam uma resposta, mas até o fechamento desta edição, nada foi enviado. E veja a seguir uma entrevista com Josivan Cardoso, que é diretor-presidente do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, vai nos falar sobre a situação hídrica aqui no estado. A gente volta em instantes. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, anunciou nesse domingo a criação do Fundo de Segurança, que terá recursos da arrecadação de royalties do pré-sal. O projeto de lei com a proposta será enviado esta semana à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Dos 10% de royalties que vão para o Fundo de Conservação Ambiental, vamos repassar 5% para a segurança pública e também para garantir a integração com a Prefeitura nas operações de segurança e melhora das condições de trabalho das polícias militar e civil, disse o governador. Segundo estimativas do governo, mantida a produção atual e somada à produção do pré-sal, o fundo deverá ter 197 milhões de reais para a área de segurança. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, substituiu nesse domingo o polêmico veto migratório a 6 países de maioria muçulmana que expirou hoje por um decreto que impõe restrições a 8 nações, entre eles a Venezuela. Os países afetados pela nova medida são Irã, Líbia, Síria, Iêmen, Somália, Chad, Coreia do Norte e Venezuela. A medida entrará em vigor no dia 18 de outubro. As medidas pretendem melhorar a capacidade e os processos de vigilância para detectar a tentativa de entrada nos Estados Unidos de terroristas ou de novas ameaças à segurança pública, revelou o presidente dos Estados Unidos. E agora vamos de esporte. O Figueirense venceu o ABC por 2-0 e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. E a renovação do contrato do atacante Tadeu não repercutiu bem entre os torcedores do América. Confira agora o nosso momento esportivo. O Figueirense venceu o ABC por 2-0 e o time ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Por outro lado, com a derrota, o ABC chega à 8ª partida sem vencer na Série B e à 7ª sem marcar um gol sequer. O time segue estacionado na lanterna da competição com apenas 17 pontos. A situação do alvinegro segue cada vez mais dramática, já que agora restam apenas 13 rodadas para o fim do campeonato.
E a renovação do contrato do atacante Tadeu não repercutiu bem entre os torcedores do América e ainda gerou polêmica na direção do clube. O time então emitiu uma nota explicativa para justificar a renovação. Diz que o jogador aceitou reduzir o salário e argumenta com a estabilidade de acordo com a consolidação das leis do trabalho, por Tadeu ter passado por uma cirurgia no joelho. Fala ainda em voto de confiança ao atleta, o que parece que a torcida não engoliu muito não, viu? Não deu tempo nem para conversa. O peso mosca brasileiro Jussier Formiga começou o card principal do UFC Japão com uma finalização sobre o japonês Yuta Sasaki aos 4 minutos e 30 segundos do primeiro round. Com jiu-jitsu afiado, o faixa preta venceu a luta com o Mata-Leão. E morreu na madrugada de hoje o ex-jogador Dedé de Dora, ídolo do ABC e do América. Ele tinha 56 anos e estava internado há vários dias em um hospital aqui da capital Potiguar. E lutava contra um câncer no pulmão. Nossos sentimentos à família do ex-jogador. O Momento Esportivo fica por aqui. A região Vale do Açu enfrenta sérios problemas diante da crise hídrica aqui no estado. O governo tem se reunido com usuários, produtores da área e representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica e da Agência Nacional de Água. Nós recebemos agora Josivan Cardoso, ele que é diretor-presidente do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, já está aqui com a gente no estúdio. Seja muito bem-vindo, Josivan. Nós é que agradecemos e a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui presente. Josivan, queria começar perguntando aqui, a gente sabe que é a falta de chuvas e tudo mais, mas qual que é a efetiva causa dessa crise hídrica? Se a população tem parcela de culpa nisso, os industriais, como que você enxerga isso? Bom, primeiro é colocar que nós estamos aí enfrentando uma das secas mais avassaladoras dos últimos 100 anos. Nós estamos entrando aí no 6º ano, sem recargas significativas dos reservatórios, né? Os grandes reservatórios do estado encontram-se em seus momentos mais críticos. Estamos aí com reservas de grandes reservatórios como a Armando Ribeiro Gonçalves, com aproximadamente 15% de sua capacidade. É o maior reservatório do estado, é um reservatório que acumula 2,4 bilhões de metros cúbicos de água e hoje está com 15% deste total. Isso promove diversos impactos, né? Naquela região, a exemplo de outras regiões que têm produções, é a região que mais tem o elevado PIB do estado, que é em torno de 25% do PIB do estado está concentrado na produção daquela região. E é afetada diretamente, porque o Rio Açu ele é perenizado, ou seja, as águas que saem desse reservatório da Armando Ribeiro, ele entra no Rio Açu e pereniza toda aquela região, tanto para produções, captações para produzir, para agricultura, para cassinocultura, para vários usos, mas também para usos essenciais e prioritários, como a questão do abastecimento humano e da dessedentação animal. Então, hoje, o governo do estado vem se reunindo permanentemente com usuários do lugar, com o Comitê da Bacia, com a Agência Nacional de Águas, porque o rio é federal. Nós temos uma gestão compartilhada, ou seja, nós também temos, junto com a Agência Nacional de Água, a busca por alternativas a todo tempo para poder manter o sistema minimamente funcionando. Perfeito. E quais que são as principais alternativas que já estão tendo tomada, em princípio, assim, de conter a crise? Primeiro, tivemos colapsos que fizeram com que as cidades ficassem desabastecidas, porque o nível do rio ele desceu ao ponto de não ter captações para abastecer cidades, e aí nós tivemos que tomar atitudes como suspensão, né, da parte de captação para outros usos e realmente priorizar o abastecimento das cidades. Já voltou, né, nós já estamos aí com monitoramento constante do nível do rio. A Agência Nacional de Água, junto com os outros órgãos, como o próprio IGARNE, vem assumindo um papel de muito protagonismo no que diz respeito à busca de fiscalizar usos indevidos que possivelmente tenha durante o percurso do rio, para manter esta capacidade de abastecer tanto as cidades como também os usos para outros fins, como a exemplo de todas essas produções. É importante destacar que o Estado ele vem trazendo toda uma alternativa de pleitos junto ao governo federal, porque quando chegar dezembro, essa barragem, Armando Ribeiro, ela possivelmente não mais bota água no Rio Açu, então o rio vai ficar seco e todas as captações que ali estão, seja para abastecimento humano como para outras produções, também não terá como captar água. Então o governo do estado pleiteou desde o início do ano passado
e vem buscando esse enfrentamento e essa busca dessas alternativas junto ao governo federal para que recursos sejam aportados e consigamos fazer uma adaptação dentro da barragem para poder buscar água para abastecer Mossoró, Açu, a Sertão Central, Cabugi, que abastecem mais 8 cidades do município, mas também para captar água de Poços, que fica no município de Afonso Bezerra, e levar até Pendências, que é o final destas captações do Rio Açu, que as águas, quando ainda tem, vem da Armando Ribeiro, e aí sim abastecer as cidades como Guamaré, como Macau, Pendências, Alto Rodrigues, Carnaubás. Então, tudo isso são sistemas que foram feitos os projetos, está pronto, mas não tem o financiamento que foi pedido ao governo federal para implantar de imediato. Perfeito. E Josivan, aqui em Natal a gente também passou por um período de revezamento de água na zona norte de Natal e vive, parece que, uma crise constante. Como que está a situação da Lagoa de Extremoz? A Lagoa de Extremoz hoje está numa situação confortável do ponto de vista de abastecimento, estamos com 91% de sua capacidade, esperamos que ela tenha capacidade, pelos monitoramentos indicam que ela chegará até o próximo período chuvoso na capital, que vem a partir de maio do próximo ano. Então, desta forma, conseguimos aí manter o sistema operando. Qualquer tipo de intervenção que seja necessário será feito de acordo com a sinalização dos monitoramentos. Nós estamos a todo tempo monitorando permanentemente o nível da lagoa, o cuidado com as fiscalizações para que não hajam usos inadequados das águas e que busquemos juntos a união tanto dos executivos no que diz respeito ao Estado, os municípios, os usuários, mas a sociedade como um todo, para entender que o uso adequado da água ele se faz em qualquer momento. Não só no momento de uma seca, mas inclusive no momento onde você tem água, como acontece agora, que pode estar sendo abastecido naturalmente ou regularmente com os sistemas de abastecimento. Então, nada mais do que ter o ato cidadão de cuidar e preservar a água. Perfeito, era justamente isso que eu ia te perguntar, Josivan, porque o nosso tempo já está encerrado, para você deixar um recado, na verdade, para a população, no sentido de que o principal fator é economizar água, não é isso? Nós temos todo um processo de busca pela sociedade de entender que a água é um recurso limitado. Então, aquela ideia de que não se acaba a água, acaba. Nós não temos condições de ter acesso a todas as águas que estão à disposição. Existem dificuldades em captar água em determinados lugares, principalmente numa seca dessa. Então, é preciso que nós tenhamos atos de cidadania, é questão de sentimento, porque a água que eu hoje estou usando e às vezes usando de maneira inadequada pode estar faltando para aquele que está precisando, seja aqui na própria cidade ou em qualquer outra região, como as áreas rurais e regiões que estão sofrendo com esse tipo de situação de escassez hídrica da seca. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença, Josivan, e foi muito esclarecedor aqui tudo que você pôde trazer para a gente. Obrigado. Nós é que agradecemos e à disposição sempre. E a edição de hoje fica por aqui. Colabore nos enviando sugestões de pauta para o nosso contato no WhatsApp, que está aqui na sua tela, é o 987014724. Nós também estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, @TVFeliz, e no Facebook, que é o facebook.com/TVFelizOficial. Obrigado pela companhia e até amanhã.